Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. When you look and evaluate your life, Quando você observa e avalia a sua vida, diria que tem uma vida triunfante? Que vive em vitória, cumprindo propósitos que agradam grandemente a Deus? Eu diria que a maioria das pessoas, inclusive a maioria dos crentes, verdadeiros seguidores do Messias e Yeshua, não estão vivendo uma vida em vitória. Sabe por quê? Porque não estão seguindo as instruções que nosso Senhor e Salvador nos entregou. É somente quando nos submetemos e quando fazemos profeticamente, ou seja, entendemos a revelação de Deus, recebemos essa revelação e a aplicamos em nossa vida. Somente aí é que conheceremos a vitória. Mas se o que buscamos fazer é que Deus cumpra nossos desejos, experimentaremos a frustração e não a vitória, mas a derrota. Porque nossos desejos e nossos anseios, separados dele, estão contra os seus propósitos e a sua vontade. Então eu te pergunto, você está vivendo essa vida triunfante? Pegue sua Bíblia e venha comigo ao livro de Mateus, capítulo 21. Livro de Mateus, capítulo 21. Já vimos que Yeshua com frequência fala, de forma repetitiva, sobre ir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E ali ele seria traído, seria condenado injustamente, condenado à morte, e em última instância morreria. Mas ao terceiro dia ressuscitaria. E isso é o que devemos ver. Na escritura que estudaremos no dia de hoje, a maioria dos eruditos a titulam como entrada triunfal do Messias. E por que foi triunfante? Não necessariamente pelo que aconteceu, mas porque ele estava perseguindo a vontade do seu Pai. Ele veio a Jerusalém para cumprir a missão pela qual ele tinha sido enviado a esse mundo. Portanto, esse é um princípio que você e eu devemos aplicar em nossas vidas. Que façamos a vontade de Deus. Que possamos ir aos lugares que Deus quer que possamos ir e cumprir o que Deus nos chamou a fazer. Esta é uma vida triunfante. Não importa como os demais respondam, nem o que as pessoas digam. Qual é o resultado das minhas ações a curto prazo ou de um ponto de vista humano? Nada disso importa verdadeiramente. O que realmente importa é se você está honrando o teu Senhor e Salvador. Se você está caminhando em obediência e se tua motivação é glorificar o Salvador. Leamos juntos, como disse, Mateus capítulo 21, e começamos com o versículo 1. E quando se aproximaram de Jerusalém, sem dúvidas, Jerusalém era, historicamente, uma cidade muito importante da perspectiva de Deus. Muitas coisas importantes, por exemplo, o templo estava em Jerusalém. Mas o que devemos entender é isso. Foi parte do plano de Deus, dos seus propósitos no passado. E certamente essa cidade, a santa cidade de Jerusalém, será parte dos propósitos de Deus, seus planos. E serei mais específico, seus planos e propósitos de reino para o futuro. Ao ponto que o estado eterno do reino de Deus é chamado de Nova Jerusalém. Então, se alguém te diz que, ó Jerusalém,
Já não é importante, isso já ficou no passado. Já não devemos nos preocupar pela terra, mas pelas coisas futuristas, espiritualizá-las e coisas desse tipo. Fujam desse falso mestre. Não podemos olhar para a palavra de Deus e concluir que Jerusalém, essa cidade, já não é importante para Deus. Porque quando estudamos as Escrituras profeticamente, ela está no centro da vontade de Deus. As coisas boas que Ele todavia está por estabelecer e manifestar. Vejamos de novo o versículo 1. E quando se aproximaram de Jerusalém e vieram a... Aqui vemos uma cidade, Betfage. E Betfage, como diz aqui, ficava no Monte das Oliveiras. Ou seja, estava localizada nesse lugar. Estavam entrando nessa cidade, localizada ali no Monte das Oliveiras. Quando lemos as profecias, especialmente o livro de Zacarias, e por certo, a profecia de Zacarias vai figurar de maneira notável nesse estudo. E o que vemos é que Zacarias nos diz que quando Deus trouxer a vitória sobre o seu povo de pacto, quando ele derrotar o inimigo e estabelecer esse reino, sabemos que o Messias chegará. Aonde? Ao Monte das Oliveiras. De fato, quando vemos o final do seu ministério, no primeiro capítulo do livro dos Atos, antes de sua ascensão, a Escritura diz que na mesma forma que ele ascendeu de regresso aos céus, do Monte das Oliveiras, quando regressar para cumprir seus propósitos de reino e estabelecer esse reino, ele virá ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras sempre tem relevância para entender a obra e o propósito do nosso Senhor e Salvador, nosso Redentor. Ele vem a esse lugar, o Monte das Oliveiras. Agora, leiamos a segunda parte do versículo 1. Então Yeshua enviou 2 discípulos. Bem, minha esperança é que, se você é um espectador desse programa ou dos nossos canais digitais, vai lembrar que os números nas Escrituras, com muita frequência, existem exceções, mas na grande maioria das vezes são relevantes na palavra de Deus. Tem relevância, nos comunicam mensagens. E o número 2 quase sempre se relaciona com 2 opiniões diferentes. Os discípulos tinham uma expectativa do porquê entravam nessa cidade. E Jerusalém terá uma perspectiva diferente e confusa do que estava acontecendo nesse momento. Nenhum dos 2 grupos, nem os discípulos, nem os cidadãos de Jerusalém presenciaram isso de uma perspectiva completa. E o que as Escrituras nos dizem é isso. Quando não observamos as coisas de uma perspectiva profética, perderemos a mensagem de Deus. Então, ele envia esses 2 discípulos. O versículo 2, dizendo-lhes: vão à aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão uma jumenta que foi amarrada. Insisto, é importante que prestemos atenção à gramática. A gramática é parte das Escrituras. A expressão foi amarrada está em tempo perfeito. O que isso significa? Significa que isso é algo que não começou nesse dia, mas que há um aspecto histórico envolvido. E sabemos que é profético. Zacarias, muitos anos antes, falou, e chegaremos ali no momento, sobre essa jumenta e o jumentinho. Iniciou no passado, é relevante agora, mas aqui está a chave. O tempo perfeito fala de algo que quase estende ao futuro. E às vezes esse futuro é eterno, ou seja, que tem implicações eternas. E isso é o que vemos aqui. Essa jumenta tem um propósito. Ela será usada por Deus para um propósito eterno.
Então diz: encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Logo diz: depois de desatá-los, traga-os a mim. O versículo 3: e se alguém disser algo a vocês, digam-lhe, ou lhe respondam que o Senhor deles tem necessidade. Então notem, e em sua maioria, veremos que a Yeshua, Jesus de Nazaré, se lhe menciona geralmente pelo seu nome, mas nessa passagem em particular, veremos mais frequentemente o termo Senhor. E isso nos fala sobre sua autoridade. E ele veio aqui debaixo da autoridade do seu Pai Celestial. Quando podemos estar debaixo da autoridade e provisão de nosso Pai Celestial? Muito simples. Quando estamos caminhando em sua vontade. Quando nos preocupamos com seus propósitos. Então, ele diz: se alguém lhes disser algo, digam-lhe, respondam-lhe, que o Senhor... E logo a ordem das palavras é especial. A seguinte palavra é eles, em referência a essa jumenta e seu jumentinho, que ele precisa. E de imediato ele os enviará. Versículo 4. Lhes mencionei que se vocês não exploraram as profecias, os livros da Escritura que são proféticos em sua natureza, não terão a visão correta para entender a maior parte do Novo Testamento. O Novo Testamento leva a profecia a uma dimensão maior. E vemos isso justo aqui. Versículo 4. E aqui vem uma palavra. Muitas das traduções modernas, por utilizarem um texto de menor qualidade, um texto que omite muitos dos versículos, que eu diria que são originais, são autênticos, foram escritos pelos autores reais. Mas nesse texto deficiente, Nestle Allen, muitos versículos, muitas palavras simplesmente sumiram, não aparecem ali. Aqui temos uma palavra muito importante, e é uma palavra para todo, algo em sua totalidade. E isso é o que o Messias veio fazer, a cumprir inteiramente, a cumprir totalmente a obra de Deus, para o que foi enviado a esse mundo. Então, isso, todo, teve lugar, insisto, teve lugar, aconteceu, como você quiser traduzi-lo. Mas o importante é, uma vez mais, o que passa aqui, essa palavra para suceder, acontecer, tomar lugar, também se encontra em tempo perfeito. E o que é o tempo perfeito? Nos fala de algo que começou no passado, segue sendo relevante hoje e seguirá assim no futuro. E isso tem uma implicação de reino. Tudo isso, direi isso novamente, tudo isso sucedeu, aconteceu. E isso é o que era importante para o Messias, para que a palavra do profeta, a palavra dita por meio do profeta, se cumprisse quando disse, versículo 5, digam-lhe, a filha de Sião. Às vezes, falamos a palavra filho, mas aqui vemos a palavra filha, no feminino. Quando a palavra de Deus enfatiza uma mulher, uma pessoa feminina, uma filha, isso dá à Escritura um contexto redentor. Isso nos diz, quando diz, ó filha de Sião, fala de algo que trará redenção a essa cidade, Jerusalém. E através dessa obra, em última instância, Jerusalém será transformada em Sião. Uma vez mais, se você com frequência ouve nossos estudos, recordará que Sião é uma palavra de reino, que nos fala da excelência de Deus. Essa palavra Sião se converte em Mitsuyan, que significa excelente. Então,
É a excelência de Deus se referindo às suas bênçãos e suas promessas. Há uma conexão entre Jerusalém e essas coisas, mas não será até que ocorra a redenção que essas coisas eternas, essas bênçãos poderão ser recebidas por seu povo. Lemos, digam à filha de Sião, eis aqui seu rei. Isso é tão vital, porque rei é outra palavra que fala do Messias. Com frequência, no judaísmo, falamos sobre o rei Messias. Sabemos de muitas passagens do livro do Apocalipse, por exemplo, capítulo 19, nos fala de Yeshua, ou Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui, nessa passagem das Escrituras, diz, eis aqui, teu rei vem a ti humilde, e montado em uma jumenta, o jumentinho de. E vemos uma mudança. Se vemos o texto hebraico, se trata de um jumentinho, de uma jumenta fêmea. Isso é certo. Mas encontramos que o texto grego cita a Septuaginta e tem uma leve diferença em uma palavra. Essa palavra fala sobre uma mula de carga, uma que sofre para cumprir seu propósito. É uma mula que é colocada debaixo de uma carga, uma pesada carga. Isso é tão informativo para nós, para que entendamos o que o Messias fará. E ele terá uma carga que será colocada sobre ele. Então, a mudança do texto hebraico, a Septuaginta no grego, nos amplia a visão. Então, ele montará sobre essa jumenta e sobre o jumentinho, o filhote de uma mula de carga. Versículo 6. E os discípulos foram. E de novo, aqui o verbo foram está na forma passiva. Não o fizeram por sua própria iniciativa, mas foi ideia deles ir à cidade e fazer isso. Algo causou isso. O que foi? A instrução. A ordem do Messias causou tudo isso. O produziu. Por isso, vemos ali a forma passiva. Eles fizeram tudo isso para obedecer. Os discípulos foram e fizeram tal como. E eu gosto disso. Tal como Yeshua os tinha ordenado. E trouxeram, passando ao versículo 7, trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre eles seus mantos. E ele se sentou sobre eles. Versículo 8. E a numerosa multidão que o acompanhava fez algo. Diz aqui que essa grande multidão também estendeu seus mantos, não só sobre essa mula de carga, essa jumenta e seu jumentinho, mas estenderam seu manto. Escutem isso, no caminho. Essa palavra caminho é muito importante. Nos fala não só de qualquer caminho. De fato, se você observa de perto, diz que o caminho. E a palavra caminho, os primeiros crentes eram identificados como gente que pertencia ao caminho. Assim os chamavam no livro de Atos as pessoas do caminho. E o caminho tem a ver com a vontade de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus. Essa palavra que vemos tanto na festa dos pães sem levedura, como na festa dos tabernáculos. Uma leitura especial é realizada no Shabat, que cai no meio dessas festas, e lemos sobre aquele que Deus enviará. E ele é chamado o caminho, e é esse, o caminho. E o Messias é o caminho, a verdade e a vida. Quem levará a cabo o cumprimento dos propósitos de Deus? Então, eles estenderam ao longo do caminho seus mantos, enquanto que outros, o que eles faziam?
Eles cortavam ramos das árvores e as colocavam, uma vez mais, no caminho. Isso é importante, porque cortar ramas das árvores, isso é algo que usualmente se faz na festa dos tabernáculos, não nesse tempo antes da Páscoa, mas no outono. Aqui estamos na primavera. Então, por que o faziam? Porque esse cortar de ramas demonstra dependência, confiança, entrega. E o que as Escrituras dizem é que essas pessoas estavam honrando ao Messias, estavam glorificando a Ele, tratando-o como Ele é, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e também respondiam a Ele como aquele de quem deveriam depender de maneira absoluta. E eles queriam demonstrar isso a Ele. Isso é o que significa cortar as ramas das árvores e estendê-las ao longo do caminho. E a multidão? Aqueles que caminhavam adiante e os que iam atrás. Então havia gente que os seguia. Alguns o seguiam, mas iam adiante, e outros iam atrás. Mas o importante é que em 3 ocasiões, a essa multidão, aos que iam diante e atrás, se coloca um artigo definitivo. Isso afirma a importância dessas pessoas, ou seja, o texto coloca uma marca sobre eles para dizer que essa era a conduta correta. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam gritando. Agora, insisto, temos que prestar atenção à gramática. E vemos uma mudança. Não é o tempo normal de passado simples, mas é o tempo perfeito que também já vimos. Mas também é o tempo imperfeito. E isso se mostra quando se usa o tempo imperfeito. Mostra ao leitor que deve antecipar uma mudança, que o que está passando agora já não, escutem bem, já não continuará. Haverá uma mudança. Bem, aqui vem ele a Jerusalém. Chamamos esse episódio, como lhes disse, de a entrada triunfal. Mas todo esse triunfo, essa honra, essa ação de lançar mantos e cortar ramas para compartilhar publicamente que confiam nele e descansam nele, isso se vê bem agora e é o correto, mas Jerusalém não seguirá com essa atitude. Veremos que haverá uma mudança, e essa mudança é que Jerusalém se voltará contra ele. Mas aqui, eles estão se portando perfeitamente. Eles estão dizendo, Hosana, Hosana. Agora, Hosana é a palavra salva-nos. A palavra na é um termo para implorar, para pedir. Assim que Hosana na ao filho de Davi. E bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essas são escrituras proféticas do livro dos Salmos. Dessas sessões dos Salmos que lemos em dias de festas. E cada novo mês chama de Halel. E a palavra Halel significa louvor. Então, esses são versículos de louvor que reconhecem, e por certo, quando as dizemos nas sinagogas, você deve se colocar de pé. Então lemos, Hosana na ao filho de Davi. Isso afirma que reconhecem ele como Messias. E bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando em Jerusalém, preste muita atenção à seguinte palavra. De novo, essa é a entrada triunfal. E as palavras, a Escritura contém palavras. E essas palavras denotam, comunicam ao leitor verdades muito importantes. E a palavra na qual quero enfocar é uma palavra que se relaciona com agitar. Hoje em dia, existe uma máquina que serve para monitorar terremotos. O que os terremotos fazem? Eles sacodem a terra, a superfície. E existe algo chamado sismógrafo, que mede esta agitação. E a palavra sismógrafo, sua origem, é a palavra que aparece justo aqui. A palavra sismógrafo tem uma origem grega. Ela mede, ela revela essa agitação.
E o que vemos aqui é isso. Ele entrou em Jerusalém e toda a cidade foi sacudida. De novo, tempo passivo. Algo fez com que a cidade fosse sacudida. E essa agitação, sempre na Escritura, tem o objetivo de captar nossa atenção, dizendo que o que está acontecendo é algo muito importante. Então toda a cidade se agitou. E ela dizia, a cidade, falando num sentido coletivo. A cidade dizia, quem é esse? Essa é a pergunta importante que você precisa responder. Quem é esse? Ele não é só um profeta, não é somente um fazedor de milagres. Ele é o Salvador. E se você não recebe, não terá vitórias em sua vida. E eu estou falando da vitória eterna, um triunfo eterno. Ele é o Redentor, aquele capaz de pagar o preço, e que já o fez quando entregou sua vida nessa cruz para nos dar a vitória eterna que vem, e que começa com o perdão. E é esse perdão que nos salva e nos dá vida eterna, vitória por sempre e para sempre. Então, toda a cidade se agitou e disse, quem é esse? Último versículo por hoje, o 11. E a multidão dizia, de novo, muito interessante, modo imperfeito, ó Jerusalém. Esse dia diziam o correto, mas poucos dias depois, essas coisas mudariam. Eles diziam, esse é Yeshua. Notem, o profeta. Não só um profeta, mas o profeta. Aquele que a Escritura diz que trará verdade e vitória ao mundo. O profeta, aquele que onde? Nazrat, ou Nazaré em português. E isso também fala de uma mudança, porque a palavra Nazaré vem de uma palavra que significa o pequeno broto de uma árvore que vem de um tronco cortado, que aparentemente estava morta. Mas esse broto aparece e produz uma grande mudança. Esse é Yeshua, o profeta, de Nazaré de Galileia. Nazaré de Galileia. A palavra Galileia significa revelar algo, e para isso chegou a Jerusalém esse dia, para revelar quem ele era, o Salvador, e o que ele faria, oferecer a todo o mundo a redenção. Redemption. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.